Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso SOS Convida, o nosso programa semanal que leva a você e a sua família informações acerca da saúde e do bem-estar. Lembrando que o SOS Convida é promovido pela SOS do Câncer, Associação de Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto, e auxilia crianças portadoras de síndromes raras. A SOS do Câncer auxilia em todo o estado de Minas Gerais. Conheça-nos nas redes sociais. Hoje, a SOS Convida tem uma grande alegria de receber a Denise Leão, psicóloga oncológica, que vai falar para a gente o tema câncer de mama. Nós vamos abordar esse tema acerca da psicologia. Seja muito bem-vinda, Denise. Gratidão por estar conosco. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, né? É um imenso prazer e alegria estar aqui com vocês. Que bom. Contribuir um pouquinho, né? A gente fica feliz, né? Bom, falando sobre câncer de mama, receber um diagnóstico, né, de câncer de mama para a mulher, para o homem também, né, que nós vamos falar disso depois, mas para a mulher pode ser desafiador, né? Na sua experiência, Denise, você percebe como que essas mulheres recebem esse diagnóstico? Você percebe que tem uma diferença entre idade, faixa etária dessas mulheres? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Receber o diagnóstico do câncer nunca é fácil. O câncer sempre será e sempre terá o estigma de morte, de desafio, de luta, de combate, né? E claramente de perdas. Sim. Então, receber o diagnóstico de câncer de mama, imediatamente a mulher se vê contra a parede. E aí, será como é que a vida vai se dar daqui pra frente? Vou perder meus cabelos? Será que eu vou estar presente no futuro dos meus filhos? Né? Então, em todas as fases da vida da mulher, independente de mais jovem ou mais adulto, ou mais velha, mais adulta não, né? Sempre acomete alguns adultos. Vai ser desafiador. Sempre vai ter esse estigma de perda, de sofrimento, de dor. E a gente tem sempre que lembrar, não é fácil para ninguém. Em nenhuma etapa da vida, nenhuma idade é fácil. A gente tem que deixar muito claro isso, porque as pessoas às vezes cobram tanto das mulheres que elas sejam otimistas, que elas tenham pensamentos positivos, e não é fácil. A realidade do câncer é que não é fácil. Sim. É claro que as mulheres mais jovens, os estudos mostram, né, que as mulheres mais jovens, elas têm uma dificuldade de adaptação maior, sim, emocional e social, porque muitas vezes estão ativas. O câncer interrompe a atividade laborativa, né? As mulheres, às vezes, mais velhas, depois dos 50, dos 60 agora, né? Estão aposentadas, com filhos já criados, né? Então, são etapas da vida que demandam atividades diferentes e que, consequentemente, vão demandar da mulher também um enfrentamento diferente. Sim. E isso está relacionado a esse enfrentamento do câncer? Ele está relacionado mais ao câncer de mama, ou você percebe que em qualquer tipo de câncer tem essa dificuldade, ou na mulher, no câncer de mama, é mais desafiador? Cada tipo de câncer, né, em cada etapa do tratamento também, inclusive em cada prognóstico, estadiamento da doença, a gente tem um desafio. E eu falo que não existem sentimentos estanques, né? Eles vêm e vão o tempo inteiro. Mas a insegurança, às vezes o desamparo, isso tudo vem à tona em todos os momentos do tratamento. No diagnóstico, a gente tem mais efetivo e mais gritante sentimentos ansiosos, a tensão por uma resposta. Entendi. E durante o tratamento, existem algumas mudanças, né? O medo, que às vezes no momento inicial do diagnóstico da doença, do processo de adoecimento, é mais ativo, às vezes ele é mais depois aceitável. A mulher tem, e não só a mulher, o homem também, a gente vai se preparando, às vezes, e se organizando internamente para poder enfrentar esses conflitos, né, esses afetos diferentes que todos nós temos, mas que são acessados nesse momento,
de uma forma mais tranquila. Entendi. E a saúde emocional, né? Você relatou aí sobre essa mudança, sobre a aceitação, sobre essa mudança emocional aí. Como que a gente pode, os amigos, familiares, como que nós podemos auxiliar, né, para que aconteça realmente essa mudança e esse enfrentamento? Olha, a gente não pode esquecer que cada pessoa acessa seus recursos de uma forma, né? É muito individual. E cada núcleo também vai acessar os recursos internos de enfrentamento, emocionais, né? De uma forma. E é essencial o apoio, principalmente para a mulher. Vários estudos mostram que quando existe um marido presente, uma família ativa, né, uma família ativa que a gente fala assim, um contexto de apoio, de recursos mesmo, de apoio, e principalmente espirituais, muitas vezes, isso faz uma diferença enorme no enfrentamento. E uma das coisas importantes para a gente lembrar é assim, que as pessoas muito se preocupam, né? O câncer tem fundo emocional. Até hoje não existe nenhum tipo de pesquisa que comprove esse fundo emocional do câncer. Mas existem sim pesquisas que mostram que o apoio, que o entorno daquele que adoece, ele faz muita diferença na forma de enfrentar. E principalmente na forma como os sintomas vão sendo tratados, principalmente porque a quimioterapia traz muitos sintomas, né? A mobilidade fica modificada devido ao processo cirúrgico. Então isso tudo, essa rede de apoio, ela faz muita diferença. E estar com alguém do lado faz bem para todo mundo, né? Com certeza, a gente não né? pode esquecer assim, que a pessoa adoece, ela não é um doente. E a gente tem tristezas, tem dificuldades, tem necessidades, e muitas vezes quando a gente grita por um apoio, é tão gostoso ter, e no momento do adoecimento isso também é importante. Você falando isso, me despertou um pensamento, uma curiosidade aqui, né? Talvez seja também a curiosidade dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Esse apoio, né? Porque você disse, a pessoa está doente, ela não é um doente, né? E às vezes a gente percebe, talvez por desconhecimento mesmo da família, um exagero nesse cuidado. Isso acontece, você percebe que isso afeta o emocional, prejudica ou não? Na verdade, é assim, a gente tem sempre que lembrar, os mitos do câncer, eles não vão sumir, porque isso é enraizado historicamente, os mitos negativos, né, de perda, de dor, de morte. Mas a gente sempre tem que lembrar que falar sobre essas coisas não é pecado algum. Falar que está triste, falar que está decepcionado, falar que tem medo do futuro, falar que tem medo da reação do tratamento, que tem medo de deixar os entes queridos na mão. Então isso tudo é importante para que a pessoa que esteja doente falar, e principalmente aquele que está cuidando. Porque o cuidador nessa hora, ele vai estar sentindo tudo isso. Né? E essa superproteção é uma necessidade, muitas vezes, de se sentir também seguro. A gente, é claro que cada caso é um caso, que cada reação é única e que a gente não pode generalizar todas as respostas que a gente dá, né? Sim. Mas o cuidador também sofre, o cuidador também sente, tem afetos que vêm à tona nesses momentos e a insegurança é um deles, porque participar é diferente de sentir na pele. Com certeza. E é por isso que é importante que haja comunicação, que possa ser dito. Não é pecado algum dizer que está triste, né? As pessoas às vezes cobram isso, eu bato sempre na tecla dessa questão. Se cobra muito que as pessoas enfrentem de uma forma perfeita, de uma forma positiva, que não pode chorar, que não pode sentir raiva, que não pode sentir medo, que não pode agredir outras pessoas, às vezes com palavras, porque isso acontece, né? No momento de estresse, você libera naquele que está mais próximo. Então é importante que a família também saiba que isso tudo pode acontecer, tanto com o paciente quanto com ela, né? Quanto aquele que é cuidador, principalmente que é cuidador imediato. Exato. Porque ele vai ser mais ou menos o para-raio, né, entre aspas, mas ele também que vai estar ali conduzindo muitas vezes essa forma de adquirir processos de enfrentamento. Certo. Denise, o acompanhamento psicológico, né, acredito que seja muito importante. Você poderia falar para a gente um pouco como o acompanhamento psicológico para o paciente, se existe esse acompanhamento para familiares também, como pode auxiliar?
Claro. Existem protocolos, né, que, nos vários hospitais que a gente conhece, que eu já trabalhei inclusive, existem protocolos que determinam o dia, datas certas de acompanhar aquele paciente, mas nada melhor do que o próprio paciente de perceber suas necessidades, né? E eu sempre falo, quando você não está dando conta sozinho, é hora de procurar ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, profissional, ela é muito mais bem encaixável nesse momento do que a ajuda do amigo. Sim, porque o profissional vai te apontar situações, né, e vai manobrar junto com o paciente aquilo que ele tem lá dentro, que ele pode usar como recurso para enfrentar. Porque uma das coisas que mais acontece é a insegurança. E se sentir inseguro não é só com aquilo que está acontecendo, é consigo mesmo. É de duvidar daquilo que você é capaz de realizar. Então o profissional ajuda muito nessas horas. Sim. E também com a família. O processo se estende à família. De uma forma individual, de uma forma de um grupo. Isso é super importante para todos eles. E no caso do paciente, no primeiro momento, não sentir essa necessidade ou não aceitar, como que funciona? Qual a dica para as famílias nesse aspecto? A gente sempre oferta, né? A gente, que eu falo, o profissional de saúde, que muitas vezes está lidando no dia a dia com o paciente, então sempre oferta, olha, seria interessante, olha, existe isso, existe um grupo aqui, olha, você está percebendo que às vezes pode ser que tenha um ganho maior de você estar conversando com alguém, então a gente sempre oferta. Cada um tem seu tempo de aceitar. Cada um tem seu tempo de tentar se descobrir e de descobrir os seus próprios conflitos, né? Porque não é fácil lidar com eles. A gente, quando não está passando por uma dificuldade dessa, que seria um problema, inclusive, a gente quase não se acessa. Verdade. Não é? Então, nesse momento de tanta fragilidade, então fica realmente mais complicado. Sim. E a autoestima dessas pessoas? Fala um pouquinho como que você percebe na sua prática a autoestima dessas mulheres. Na prática e em pesquisas, a gente não tem uma baixa autoestima muito significativa. Tirando aqui aquelas pessoas que já têm isso em si, que já têm uma baixa autoestima, porque tem a alta, média e baixa, né? Todas as pesquisas, inclusive que eu já li até hoje, a categoria sempre está de média para alta. Por quê? Eu acredito que isso se deve muito ao amparo que essas pacientes recebem. Os hospitais de câncer, muitas vezes, e eu acho que em todas as entidades que trabalham com câncer, as ONGs principalmente, elas buscam resgatar valores. Os pequenos valores, os simples valores. Muitas vezes é uma maquiagem que se faz, uma sobrancelha que se ensina a fazer, um lencinho bem amarrado, né? Uma peruca bem penteada, um batom que às vezes nem se usava antes, agora vai se usar. Então isso tudo são recursos que faz com que a pessoa não se perca e não perca os valores de si mesma. Que a autoestima não é só gostar de si. A autoestima é se apreciar, né? Com certeza. Se valorizar aquilo que se faz, aquilo que produz, aquilo que é capaz. E eu acho que todo paciente de câncer que chega na unidade, qualquer unidade que seja, ou paciente fragilizado, né, numa problemática mais fragilizada, e também os familiares, eles se sentem amparados para poder se descobrirem, para poder não se perderem nesses processos. Excelente, Denise. Quero te agradecer muito e dizer para você que nós gostaríamos de contar com o seu apoio no nosso SOS Convida em outras oportunidades. Foi muito esclarecedor, tenho certeza disso. Obrigada a vocês, podem contar comigo sempre. Gratidão. Eu agradeço a você que está em casa acompanhando o nosso SOS Convida e te convido também a permanecer conosco nas próximas semanas. Estaremos aqui levando até vocês auxílio, prevenção e promoção de saúde. Um grande abraço e até mais.